Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. A intenção desse vídeo é generalizar todas aquelas ideias que nós vimos a nível de ensino médio, agora trazendo-as para o contexto do ensino superior. E, é claro, a física, basicamente, né, é a mesma. Só que agora nós vamos utilizar as ferramentas que o cálculo diferencial integral nos oferece. Então, para você aproveitar bem esse vídeo, é claro, você deve ter assistido todo o conteúdo referente à conservação da energia, o trabalho, lá no contexto do ensino médio, trazer todo aquele conhecimento para cá e utilizar isso agora dentro do contexto em que nós temos já uma ferramenta que é o cálculo diferencial integral. Nós vamos começar analisando o trabalho sendo fruto do produto escalar dos vetores força e vetor deslocamento. Então vamos imaginar, naquela mesma situação que nós vimos antes, um deslocamento provocado por uma força F, que faz um ângulo θ com a direção x, que seria a direção do deslocamento. O deslocamento aqui está sendo em uma dimensão e tem um tamanho Δx. O que nós vimos é que o trabalho realizado, né, por essa força é simplesmente W igual ao módulo da força vezes o deslocamento Δx vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre os dois. Lembrando que essa expressão é considerando F constante. Isso quer dizer que esta força, né, tem módulo, direção e sentido que não variam com o passar do tempo. E não variam também de acordo com a posição do objeto. Claramente, vemos que esta força é uma força oblíqua, uma vez que ela forma um ângulo com a direção do deslocamento. Assim, né, vemos que essa expressão que aparece aqui, F vezes o cosseno, é a projeção da força sobre a direção do eixo x. Isso indica, como nós vimos também anteriormente, que a força y, por estar perpendicular à direção do deslocamento, ela não realiza trabalho. Assim como, exemplo aqui, você poderia dar também a força peso, que também está na vertical, está na direção y, a força normal, né, se ele estiver em contato aqui com o chão, né, tem a força normal. Então, tanto que essa força Fy, a força normal e a força peso, por estarem perpendiculares à direção do deslocamento, elas não realizam trabalho. Ora, partindo agora para o aspecto mais matemático, a gente pode pensar o seguinte, ó, essa expressão lembra muito a expressão de um produto escalar que a gente viu. Então, se eu pegar dois vetores A e B, nós vimos que o produto escalar desses vetores é justamente dado pelo produto dos módulos desses vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, é claro que eu posso escrever o meu trabalho como um produto escalar da força pelo deslocamento. Então, eu posso vir aqui, dizer então que o trabalho é o produto escalar da força pelo deslocamento Δx. Então, para encerrar essa parte, lembre-se, embora essa definição do trabalho como produto escalar da força pelo deslocamento seja de validade geral, essa expressão especificamente aqui, neste caso, ela vale para uma força constante. A generalização disso vai ser feita em seguida. Ora, vamos então fazer essa generalização para o trabalho envolvendo uma força e não necessariamente a constante. Neste caso, né, nós estamos considerando, neste gráfico, a variação da força em função da posição. Como havíamos discutido anteriormente, quando nós tivermos o gráfico da força em função da posição,
a interpretação desse gráfico é a seguinte. Considerando a área sob esta curva verde, que representa a função da força, nós temos esta região vermelha formada por todos esses retângulozinhos. Esta área aqui, dessa figura, representa o trabalho realizado por essa força entre o ponto x0 e o ponto x1. O problema é que, utilizando-se das ferramentas que a gente aprende no ensino médio, a gente não consegue calcular áreas desse tipo. Mas nós podemos tentar fazer uma aproximação e depois generalizar isso para a forma integral. O que vamos fazer então? Antes, eu irei então calcular o trabalho realizado por esta força neste ponto aqui, xi, e o deslocamento será de xi até um ponto xi mais 1. A área correspondente a esse trabalho é esta área que eu pintei de verde, né? Mas não é exatamente esta área, né? Porque, se você notar bem, falta esta parcela aqui que eu estou pintando de laranja, né? Esse triângulozinho. Por isso eu não posso dizer que é um valor exato. Então, o que eu vou escrever? Vou dizer o seguinte, ó, que o trabalho para levar esta partícula, né, do ponto xi até o ponto xi mais 1, que é um ponto posterior, é aproximadamente o produto da força Fxi vezes o deslocamento, né, delta xi, em que este deslocamento delta xi é essa distância entre xi e xi mais 1. Né? Eu vou colocar aqui delta xi é a diferença de xi mais 1 xi, ou seja, ponto final menos o ponto inicial nesse intervalo. Simplificando aqui a nossa notação, vou chamar esse trabalho simplesmente de WI. Né? Então, vai seguir WI é aproximadamente F de xi vezes delta xi. Só para a gente não perder o fio da meada, vamos lembrar aqui o seguinte, que este trabalho I, ele é a área deste retângulozinho verde aqui, ó, em que aqui é a base, delta xi, e f de xi é a altura. Mas é aproximado, porque a área verdadeira teria que ser contando esse pedacinho laranja. Como eu faço para generalizar isso para o trabalho total no percurso de x0 até xi? E como eu calculo, então, o trabalho total? O trabalho total consiste em calcular a soma de todas essas pequenas áreas aqui. O trabalho entre x0 até x1, ou seja, da minha posição inicial, onde minha partícula está, até sua posição final, vai ser aproximadamente a soma de f de xi vezes delta de xi. E essa soma é feita o quê? Em todos os pontinhos que existem aqui. Ou seja, vai de I até o valor N. Ainda assim, nós temos um valor aproximado do trabalho total. Para que eu possa fazer o cálculo do trabalho de maneira exata, e não somente aproximada, como eu estou considerando aqui, eu vou tomar o limite do número desses retângulozinhos, dessas areazinhas, tender a infinito.
Porque se isso acontece, elas vão ficando cada vez mais estreitas. E esses espaços aqui que eu preenchi com essa cor laranja, que indica o resto que eu estou perdendo neste cálculo aqui, vai ficar cada vez menor, até que se torne esta área aqui toda pintada de verde exatamente, né? Ou seja, eu vou ter o valor exato. Então, tomando esse limite, tomando o número desses retângulozinhos a infinito, é claro que a largura Δx de cada uma delas, Δxi, vai tender a um diferencial dx. Com isso, o que eu tenho é que a minha soma aqui vai tender a uma integral. Enfim, eu terei que o trabalho de x0 até x1 vai ser igual à integral desde x0 até x1 de f de x dx. Então, o que nós fizemos aqui foi basicamente utilizar a interpretação da integral no cálculo diferencial integral, que consiste em dizer que quando eu calculo a integral de uma função num intervalo, o que eu estou calculando é a área. E o trabalho é justamente esta área. Encorajo você agora a tentar obter o trabalho da força-peso e o trabalho da força elástica, dada pela lei de Hooke, jogando aqui nessa expressão integral. E tente calcular. Nós vamos chegar nos mesmos resultados que chegamos anteriormente. Nós podemos generalizar aquele resultado que fizemos em uma direção, estávamos considerando, por exemplo, somente o eixo x, ou o eixo y, ou o eixo z, mas agora fazer isso para as 3 dimensões. Para isso, para calcular o trabalho nessas circunstâncias, eu vou considerar esta partícula de massa m, que, sob a ação de uma força F qualquer, sofre um deslocamento infinitesimal no espaço, que eu vou chamar aqui de dl. Utilizando a representação analítica desses dois vetores, eu posso colocar aqui a decomposição deles, né, nas componentes cartesianas x, y e z. Então, f vai ser um f de x na direção y, mais um fy na direção j, mais um fz na direção k. Da mesma forma, este vetor na sua representação analítica no espaço aqui, em coordenadas cartesianas, vai ficar nosso dl, que é o nosso deslocamento infinitesimal, é dx na direção y, dy na direção j, dz na direção k. Mas quanto que vale o trabalho? Olha, vejamos que se o deslocamento é dl e a força é F, o que acontece é que o trabalho realizado foi também um trabalho infinitesimal correspondente a esse deslocamento infinitesimal. O que eu quero dizer com isso é que o trabalho infinitesimal, que eu vou chamar aqui de dw, é igual a produto escalar entre a força e o deslocamento infinitesimal dl. Vamos nos lembrar que, como eu disse, o produto escalar da força por um deslocamento vai dar um trabalho. Mas veja que esse trabalho não é o trabalho total realizado. Se eu quiser saber o trabalho total realizado, como esta força é uma força qualquer, eu devo fazer o quê? Uma integral. Então, calculando a integral disso aqui, integrando dos dois lados, a integral vai ficar o seguinte, integral de dw é igual a integral
de f escalar dl. Assim eu tenho que meu trabalho é igual a integral de f escalar dl. Porém, eu percebo que tanto a minha força quanto o meu deslocamento estão escritos aí na sua forma analítica, decompostos nas suas respectivas direções no espaço. Então fica óbvio. E se eu fizer o produto escalar aqui, resolver este produto escalar, posso obter um trabalho independente em cada uma das dimensões. Ou seja, lembre-se que o produto escalar ele é o produto das componentes de mesmo índice. Ou seja, vai ficar fx dx mais fy dy mais fz dz, uma vez que os produtos cruzados disso aqui vão se anular, por serem perpendiculares. Então, o que eu vou ter aqui é que o trabalho total vai ser a integral de fx dx mais a integral de fy dy mais a integral de fz dz. Esse resultado nos diz que se eu quiser calcular o trabalho em 3 dimensões, ou em 2, por exemplo, basta que eu some os trabalhos em cada uma das componentes do espaço separadamente e depois o some. Agora, o que nós faremos é obter o teorema do trabalho e energia cinética para uma força qualquer. Lembre-se que nós fizemos essa demonstração primeiramente utilizando num contexto em que essa força era constante. Para simplificar, eu vou continuar mantendo o caso unidimensional. Então, eu tenho aqui uma partícula sofrendo a ação de uma força. Essa partícula está inicialmente no ponto x0 e é deslocada até o ponto x1. O trabalho realizado neste caso, nós já vimos que será, uma vez que esta força é variável, o trabalho para deslocar a partícula de x0 até o ponto x1 é a integral nos limites de x0 até x1 de f de x dx. Em que eu não estou colocando a notação vetorial, porque isso aqui é em uma dimensão. Bem, nós sabemos, pela segunda lei de Newton, que se esta é a força resultante sobre esta partícula, isto é igual à massa dessa partícula, que é a massa m, vezes a sua aceleração. Então, nós sabemos pela segunda lei de Newton que F é igual a massa vezes a aceleração. E é claro, a aceleração, nós vimos na cinemática que ela é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, isso aqui ainda pode ser escrito como m dv dt. Jogando esse resultado na nossa integral, nós teremos então, tudo isso aqui é igual, né? A integral de x0 até x1 de m
dv dt vezes dx. Bem, agora eu posso notar que nesta integral, a dx, que é um deslocamento infinitesimal dessa partícula, não é nada mais do que a velocidade vezes o tempo. Então eu sei que a velocidade é dx dt. Logo, dx é v vezes dt. Vou colocar isso na integral, então. Então, reescrevendo novamente essa integral, eu teria a integral. Vou omitir esses limites, tá? Fica m dv dt vezes v dt. Agora eu posso notar uma coisa dentro deste integrando. Este produto dv dt vezes v nos remete a uma derivada de uma outra função, que eu posso verificar facilmente. Ó. Se eu derivar em relação ao tempo a velocidade ao quadrado, o que eu obtenho é o seguinte, ó, usando a regra da cadeia, isso aqui vai ficar 2 vezes v dv dt. Logo isso aqui, ó, este termo, dv dt vezes v, é a metade da derivada em relação ao tempo de v quadrado, em que eu passei esse 2 aqui que estava multiplicando e dividindo. Então, fazendo essa mudança na nossa integral, eu vejo aqui, ó, integral m sobre 2 de d dt de v ao quadrado dt. E agora, você se lembra, m e 2, né, são constantes. Eu posso passar para dentro dessa derivada. E o que eu vou obter é a integral de d dt de m sobre 2 vezes v ao quadrado dt. Mas você já deve ter notado, o que é essa grandeza aqui? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso é a nossa energia cinética. Então, eu posso escrever aqui, ó, eu sei que minha energia cinética é igual a metade de mv quadrado, ou mv ao quadrado sobre 2. Então, o que eu tenho aqui é que essa integral vai ficar integral de d é c. Tomados agora nos limites da energia cinética lá no ponto 0 até a energia cinética no ponto 1. Como resultado, eu vou ter aqui energia cinética no ponto 1 menos a energia cinética no ponto 0. E este aqui é o meu trabalho de x0 até x1.
Mas a gente sabe, né? A energia cinética no ponto 1 menos a energia cinética no ponto 0 é a variação da energia cinética. Então, o trabalho de 0 até x1 é igual à variação da energia cinética. Este resultado, já conhecido por nós, é o chamado teorema do trabalho e energia cinética. Só que agora obtido para uma força variável.